Alô? Oi, Adriana? Adriana? tudo bem? Tudo bem? Melhor Tudo. na horizontal, né? Assim, só roda uma vinheta e a gente começa o papo. Ok. Olá, eu sou a Adriana de Barros e eu começo agora mais um Mistura Cultural. Meu convidado de hoje é um dos maiores ou o maior baterista que temos nesse país. Se é maior, eu não sei, porque a gente tem vários, mas que é o mais elegante, isso eu cravo que ele é o mais elegante das baquetas. Eu recebo aqui João Baroni. Seja muito bem-vindo ao Mistura Cultural, João. Olá, pessoal, todo mundo aqui no Mistura Cultural. Depois desse preâmbulo, fico aqui lisonjeado e muito feliz de estar com vocês aqui para essa conversa. Essa eu cravo, porque para mim você sempre vai ser o mais elegante. Bom, e hoje a gente vai falar de um, Obrigado, dois, Adriana. três, quatro, Contando o Tempo com os Paralamas do Sucesso, que é o seu livro aqui, mais recente, né? Que tá fresquinho, né, João? Maravilha, é. Nasceu agora, estou aqui super feliz aí com o lançamento do livro. Uma experiência muito especial, assim, desta vez poder falar um pouco sobre a minha vida com a música, né? Esse livro ele é uma tentativa de trazer um pouco desses bastidores, né? Da nossa vivência com a música, né? E eu aproveito para explicar um pouco, né? Como a música permeou a minha vida desde a tenra idade, né? Em casa, na família e depois as tentativas mais ingênuas, né, de começar a tocar, a busca por conseguir tocar a bateria, que era um negócio muito difícil na minha época, de criança, de adolescente, até aquele encontro especial com os Paralamas, que começou lá atrás em 1981 e dura até hoje. Né? Então, esse livro é uma tentativa de aproveitar esses 40 anos de estrada dos Paralamas e contar um pouco essa história também, né? Do meu ponto de vista ali de trás das panelas ali da bateria. Então eu estou muito na expectativa de como é que o pessoal vai entender, né, essa narrativa, essa história. Eu estou muito ansioso para ver as respostas, né, a consequência dessa tentativa de contar essa história, né? Você sabe que, vendo aqui, né, a apresentação do livro, diz que é a história dos Paralamas pelo olhar privilegiado de João Baroni. E aí, assim, né, o seu olhar privilegiado não só de fazer parte de uma banda tão bem sucedida por tanto tempo, com a mesma formação, né, ultrapassando públicos, né, até hoje. E também a visão privilegiada de cima do palco, né, João, que é o caso do baterista. Essa foi a ideia mesmo, assim, de ter esses dois olhares, como de cima do palco e também dentro da banda. Sim, eu acho que essa história passa por muitos ângulos, né? E esses ângulos de percepção de quem está ali no núcleo, né? Existem muitas maneiras de você contar essa história das tantas bandas e formações, né? Do rock internacional, do rock brasileiro, e eu acho que essa tentativa é exatamente para mostrar que, enfim, nem sempre é o compositor, o cara que fica ali mais na berlinda, que tem como é que se diz, esse papel dentro da banda, né, de ajudar a banda a ter a sua cara, né, a sua característica, a resultante desse encontro especial, né, que no caso dos Paralamas, a gente é um somatório, né, da personalidade de cada um de nós, né, o Herbert com essa genialidade da composição, o Bi com a sua característica ali mais reservada, né, muito inerente aos baixistas, né? E eu ali no meu papel de baterista tentando alinhavar tudo isso também. Então é uma história dessa interação entre nós, né? Porque o Herbert sempre teve muita confiança no Bi e em mim, né? E a gente sempre teve muita confiança nele como um cara que fala as palavras da música que a gente está tocando, né? Então
isso aí passa por vários ângulos assim, né, de visão, o intimismo da hora da composição, da hora da gravação e depois essa catarse coletiva, né, da hora do show, da hora do Uhum. palco, as turnês. A gente começou a desbravar o Brasil lá atrás, em 1983, na época que o nosso show business ainda era muito incipiente, né? De repente, quando a gente viu, a gente estava no palco do Rock in Rio, que foi um negócio gigantesco, né, em 1985, né? E então essa história ela passa por muitos momentos assim especiais, né? Que a gente colocando em perspectiva assim, depois de tanto tempo de estrada, parece que a gente renovou o passaporte, sabe? É muito interessante. Eu estou com essa sensação assim ao revisitar tantas histórias nesse livro e chegar até aqui ainda com essa empolgação pelo que a gente faz, né? Parece que a gente está renovando um pouco o passe, né? Interessante isso. Enquanto eu estava aqui lendo, folheando o livro, eu fiquei pensando, né? Além da sua memória, além de você ter uma memória muito boa, né? De muitas histórias, escrever um livro como esse, revisitando, né? Desde o início, como você acabou de dizer, até hoje, por tudo que vocês passaram, né? Tantos lugares que vocês tocaram, tantos prêmios. Como você chega hoje, assim, com esse livro pronto, assim? Eu penso que revisitar algumas histórias também, você fala, nossa, aconteceu isso, nesse momento a gente agiu desse jeito, enfim, teve isso enquanto você escrevia? Sim, eu tentei, é, tentei de alguma forma é, trazer histórias para que a gente não deixasse elas se diluírem com o tempo, né? Porque é muito fácil. Eu acho até que os Paralamas têm uma atitude assim muito despojada em relação à nossa própria história, à nossa própria imagem. A gente foi muito sempre muito autocrítico com nós mesmos. Então a gente nunca teve essa presunção de manter a nossa obra ou alguma coisa assim mais, né, de querer fazer alguma coisa assim meio autoindulgente de alguma forma. Então eu pelo meu lado eu tentei preservar o que eu consegui de lembranças, né, desse período, principalmente do início da banda, e eu me vi com um desafio de tentar condensar essa história com um certo limite, um certo tamanho físico aí de 400 páginas, que o pessoal da editora falou, ó, 400 páginas está de bom tamanho. É melhor Uhum. você guardar a tua munição para uma Pro próxima volume abordagem, um 2. próximo livro, né? É. Então, eu até tento falar de uma forma bem macia no início do livro que essas lembranças que eu tenho talvez não sejam a mesma lembrança que o Bi, o Herbert e o Zé, nosso empresário, têm dos mesmos eventos e fatos e tudo, mas está valendo, porque é só uma tentativa e não é uma biografia oficial da banda, sabe? A gente não está fazendo um Uhum. trabalho de pesquisa, de entrevistas, de fontes primárias, nem nada. É apenas a minha narrativa de coisas que eu lembrei, que eu achei que eram interessantes para poder fazer uma narrativa, uma linha de tempo, desde do momento que eu comecei a me interessar por músicas, as lembranças mais antigas, e esse momento especial que foi o nosso encontro, né? Eu, Bill Herbert, o dia que a gente se Uhum. encontrou, as nossas vidas mudaram, né? Então ficou inevitável não falar sobre os Paralamas, né? Ficou impossível não falar sobre os Paralamas do momento que a gente se encontrou em diante, as nossas vidas tomaram um outro rumo, né? Maravilhoso. Então, ao mesmo tempo, eu estou falando muito dos Paralamas, mas não é uma presunção assim de uma autobiografia, é uma coisa assim contando, né, eventos e fatos que a gente tenta não deixar que a memória apague, né? Muito bom. Escuta, olha só, a gente também selecionou aqui do arquivo da TV algumas passagens dos Paralamas aqui nos programas da casa. A gente vai colocar para você. Eu queria que você comentasse, porque eu entendi que sua memória é maravilhosa, tá? Então agora eu queria que você comentasse esses vídeos. A gente vai soltar esse primeiro.
Então andava a pé e achava que eu sempre estava mal. Inesquecível, né? Fábrica do Som. Era o fim. Vocês são em 3. Normalmente os grupos de rock têm bem mais pessoas. São 3 porque a gente não tem dinheiro para pagar mais músicos, então acabou ficando só 3. Agora, como é que é o pique de vocês em grupo, assim, no dia a dia? Pique aí, João. Pique no lugar. É assim. Na verdade, eu não conhecia eles desde criança, assim. Eu vim conhecer eles há pouco tempo, uns 4 anos, numa universidade no Rio, onde me apresentaram a eles como baterista, porque o baterista que era o Vital da Moto tinha faltado. Eu toquei com eles 2 músicas sem nunca antes ter cruzado com essas figuras e foi mal barato, parecia que a gente tinha ensaiado. Aí a gente falou, achamos o baterista ideal pro grupo, porque para ser um grupo de 3, precisa que a performance de cada um seja muito bem estudada, assim, a bateria então é super responsável pelos climas e tal. Então, ele fica vermelho. No baixo, Bi Ribeiro. Na bateria, João Baroni. Guitarra, Herbert Mesa, Savala. Vocês desculpem, a gente teve uns probleminhas, porque o começo é assim. Genial, genial. Não, é emocionante aqui poder lembrar um pouco desse acervo, né, que a cultura tem com a música, né, em geral, e essa lembrança aí dessas passagens pontuais nossas aí pelos programas, né? O Fábrica do Som era um negócio incrível, né? E olha, eu cito aí no livro um programa que era o Som Pop, né, que passava na cultura. E eu me lembro que era religiosamente a hora de parar na frente da TV, no Rio de Janeiro, na TVE, na época, e era um programa que passava nos domingos à tarde, e foi a que tinha na época para conhecer bandas super atuais na cena do rock internacional, do rock inglês, e o som pop era realmente um verdadeiro oásis, né? Porque não tinha muita coisa de música na televisão, assim, de música internacional, música nova, música moderna, né? Assim, as bandas novas da New Wave na época, ali nos anos 80, e até mesmo um pouquinho antes, ali, 78, 79, eu me lembro que eu vi o primeiro clipe do The Police, eu vi no som pop, né? Da cultura. E esse vídeo do Police que eu vi foi assim determinante. Eu descobri os novos Beatles ali na hora, né? Foi uma nova direção que eu tomei em termos musicais, né? O impacto que eu tive ao ver o Police e ao ver o Stuart Copeland na TV, baterista, né? Que me inspirou, virou meu grande mentor, né? Meu grande ídolo. E então a gente viu algumas cenas aí da Fábrica do Som, quando a gente estava lançando o nosso primeiro compacto, ainda não era nem um LP, né? E teve um outro episódio interessante que, nesse mesmo dia, o Traje a Rigor também gravou o programa, e o Leospa, o baterista, não pôde ir porque ele estava passando mal, e eu acabei tocando bateria, né, com o Traje, né? Nessa mesma ocasião. Infelizmente o Leospa, o nosso baterista, caiu do muro. Tava bêbado. E abriu o pulso. Mas de qualquer forma, nós queríamos agradecer aqui a presença do João Baroni, dos Paralamas do Sucesso, que vai quebrar o galho pra gente aqui. Então foi uma viagem no tempo aqui, poder ver. Depois desse show no Circo Califórnia, foi lá no Guarujá, e esse show foi logo depois do Rock in Rio, né? A gente estava no meio de uma verdadeira paralamania. Muito bom. E foi muito, muito legal poder ver um show nosso na íntegra, na TV também, como foi esse do Circo, né? Genial. Tem mais, tá? A gente já vai colocar outro na sequência, porque eu acho que a gente optou por colocar assim, porque tem tudo a ver com as suas histórias do livro também, né? Então tem um outro aí para você assistir. Agora tem isso. Paralamas é melhor ao vivo? Acho que a gente convence mais ao vivo. Cada vez mais a gente vê a diferença que é você entrar em estúdio e estar em cima de um palco, que são 2 mundos à parte, assim. O estúdio é uma coisa mais de experiências e você tem muita tecnologia a teu favor e pode experimentar
e brincar com um monte de coisas até chegar num formato. Palco. E no palco o couro come, né? A gente não orienta o nosso trabalho para sintonizar com ninguém, entendeu? É uma atitude de liberdade criativa e de, né, liberdade estética e tudo. Tá descendo? Vocês são o único grupo da geração anos 80 que mantém ainda a mesma formação. Acho que a gente é o resultado mais orgânico possível de uma associação, né, calcada na amizade. A gente é amigo antes de ser profissional e o nosso lado profissional foi se desenrolando de uma maneira muito interessante, muito frutífera, muito instigante. A gente quer fazer mais e mais e mais e por enquanto está funcionando. É, nunca houve uma crise muito séria, não. Muito séria, não. É, crises pequenas sempre, Pra ninguém claro. pensar que a gente é um bando de escoteiros, de vez em quando o pau canta, né? Genial, essa aí já foi mais ou menos ali nos anos 90. A gente estava nessa fase aí, num momento muito intenso, com um dos discos que mais vendeu na nossa carreira, foi o Vamos Bater a Lata, o disco ao vivo, né? Lançado ali em 94, 95 mais ou menos, por ali. E é muito legal ver a Lorena, na época, né? Estava aí entrevistando a gente, ela que sempre acompanhou muito a música nessas décadas aí, dos 80 em diante. E que legal poder ver essas imagens, é uma delícia. Né? É muito bom. E tem mais um que a gente vai colocar para você comentar aí. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar. O nome, quando a gente inscreveu alguma coisa num festival da Universidade Rural, aí a gente fez uma competição interna para ver quem conseguia produzir o pior nome possível. E o Bi foi o ganhador que veio com essa ideia de Os Paralamas do Sucesso. A gente falou, não, esse é o pior, esse é o ganhador. Alagado, strings down, favela da maré, a esperança não vem, do mar nem das antenas de... Acho que no fundo a gente é uma banda de rock com alguns acentos latinos e acho que o melhor expoente disso tudo foi na época que a gente gravou o álbum Selvagem, que foi meio uma mudança de rumos assim, estéticos na banda. A gente estava deixando de ser aquele grupo de adolescentes falando sobre ansiedades adolescentes do óculos, da paixão não correspondida, não sei o quê, e de repente a gente mergulhou um pouco nessa coisa um pouco mais panfletária, né, de alguma maneira, que reflete na letra do Alagados. E aí a coisa do reggae surgiu mais ou menos aí também. E do reggae a gente chegou na Inglaterra, da Inglaterra a gente veio para a Jamaica, da Jamaica a gente foi para a África e da África a gente foi parar na Bahia. Enfim, essas influências assim meio que eu acho que são mais africanas do que qualquer coisa, elas têm essas várias matizes e a gente foi explorando isso da maneira mais empírica possível na nossa música. Genial. Eu não me lembro exatamente o nome desse programa, mas eu lembro que, além desse, teve mais alguns programas na Cultura, né, muito legais, onde a gente podia falar um pouco, elaborar um pouco, né, sobre a nossa produção musical. E a Cultura sempre foi um canal muito bacana. Quando a gente ia a São Paulo para poder fazer os programas, era sempre muito aguardado esse momento, né? E poder falar um pouco, né, poder destrinchar um pouco mais, né, essa nossa relação com a música e tudo, é um momento assim importante, né, na carreira de qualquer um, de artistas ou bandas, poder, né, falar um pouco mais detalhadamente, né, sobre o seu trabalho, sobre a sua obra. É um momento muito especial e a Cultura sempre deu essa oportunidade, né, para os artistas, para a gente. Esse programa é o Ensaio, que era do Ensaio, Faro. exatamente. E aí você aí puxando um pouquinho, falando da sonoridade dos Paralamas, né? Que você fala aí na entrevista sobre esses ritmos latinos que os Paralamas sempre teve presente na música dos Paralamas, e é algo que se fala muito hoje, né? Que às vezes assim, a gente tem que olhar mais para a música dos nossos países vizinhos, e os nossos países sempre estiveram de olho nos Paralamas, né? Vocês tiveram uma aderência fora do Brasil
principalmente nesses países latinos, muito grande, né? E isso aconteceu de uma maneira muito orgânica, muito natural, né? Nessa transição aí que você disse. Sim, sim. Eu tive a chance de contar um pouquinho mais detalhadamente nesse meu livro novo, como é que esse processo foi acontecendo também, né? Porque ele partiu do nosso encantamento, né, com a cena do rock argentino, por exemplo, né, que em 1986 a gente foi até a Argentina participar de um festival de rock, foi um negócio meio aleatório, a gente foi junto com a Blitz, inclusive, e foi um festival de rock muito tradicional deles em Córdoba, onde estava a nata da música pop e do rock argentino, estava o Fito Paz, Soda Stereo, que era uma mega banda já na época, Uhum. e a gente ainda teve a sorte de conseguir fazer uma apresentação numa danceteria no subúrbio de Buenos Aires, quando a gente teve a oportunidade de tomar noção ali da cena roqueira, né, local, as lojas de disco, as lojas de camisetas e as pessoas andando nas ruas. A gente se inspirou muito naquilo, principalmente o Herbert. O Herbert foi o cara que teve essa visão, tipo, poxa, a gente tem que começar uma via de mão dupla aqui na Argentina, isso daqui é muito legal, né? E a gente foi fazendo esse trabalho de formiga na Argentina, e de lá a gente acabou ecoando para o resto dos países vizinhos, né? Para os outros tantos países vizinhos que a gente conseguiu chegar fazendo show no Uruguai, no Chile, na Venezuela, na época que estava dando pé. Então a gente até se estendeu um pouco ao México, que é um país um pouco mais difícil, um pouco mais longe, mas a gente teve esse ideal, né, esse projeto um pouco ousado e ao mesmo tempo um pouco ingênuo, né, de tentar fazer esse intercâmbio com a cena artística argentina, e a gente acabou conseguindo, né? O Herbert se inspirava muito nessa época nesses grandes nomes da música argentina que estão lá até hoje, o Charly Garcia, Uhum. Fito Paz, e foi um negócio que foi, mais uma vez, um exemplo assim de como a gente conseguiu ir além do que a gente imaginava, né? A gente conseguiu fazer esse intercâmbio acontecer efetivamente, a gente tentou chamar atenção para artistas e bandas de lá, aqui no Brasil e tudo, e a gente se orgulha muito de ter conseguido essa, essa tentativa aconteceu efetivamente, né? Da gente conseguir ir para lá, de trazer nomes para cá. E, então foi muito interessante, assim, como um negócio tão despretensioso acabou rendendo tanta coisa. Até hoje eles lembram muito da gente lá, né, na Argentina, né? A gente só não está Uhum. mais presente por conta da situação mais, né, da economia, né, que restringe um pouco assim o show business. A gente de vez em quando vai lá, dá um tirinho lá, faz uma presença e tudo na medida do possível, né? Mas até hoje a gente tem esse carinho com a cena latino-americana, e eles ainda guardam uma lembrança muito boa dos Paralamas, né? É verdade, porque qualquer país que você vai, a gente que tem curiosidade, né, e faz a pergunta, ai, que artistas brasileiros você conhece? Sempre tem Paralamas, sempre, é inacreditável. No Chile, É legal. Argentina, A Uruguai. gente fica muito feliz disso, É. ainda ter como é que se diz, esse reconhecimento, né, dessa Uhum. nossa tentativa. Na nossa geração a gente fez isso, né? Tantos outros artistas também, né, tentaram fazer isso acontecer com mais agilidade, com mais frequência, né? E quando chegou a nossa vez, a gente fez o que foi possível. É. Escuta, agora, assim, falando um pouquinho do seu amor pelo Police, né? Você também sai em turnê agora. Eu vi que você está com uma agenda extensa com a Andy Summers e o Rodrigo Santos com o Call the Police, que é um show maravilhoso também, que eu já tive a oportunidade de assistir. E agora, ainda bem que vocês vão continuar e tal, e tem essa história aí rolando, né? Como é para você estar com eles dois, né? Principalmente com o Andy Summers à frente do projeto com vocês
e tá excursionando, cantando o repertório de uma das suas bandas favoritas e uma das suas inspirações para bateria, né? E hoje você tá rodando com isso, né? Com esse show. Como é para você? Nossa, é um verdadeiro sonho, é mais um sonho realizado, né? Impressionante, assim, porque a gente está na nossa quinta turnê, né? A primeira turnê foi em 2017. O Andy e o Rodrigo começaram uma interação, né? Um pouquinho antes, uns 2 anos antes. O Andy Summers começou a vir ao Brasil para fazer uma imersão na Bossa Nova, e ele ficou muito amigo do Roberto Menescal, que é um dos arquitetos, né, da Bossa Nova. O empresário do Menescal era empresário do Rodrigo Santos também. Uma coisa foi levando a outra, e aí eles me convidaram para fazer esse projeto, né, tocando músicas do Police com o Andy Summers. Eu falei, nossa, é um sonho, né? E a gente começou a fazer essa turnê em 2007, parou por causa da pandemia, a gente parou em 2020, 21 e 22, e aí a gente voltou ano passado, fazendo shows no Brasil, na América Latina, e esse ano a gente está de volta. E é uma satisfação enorme, assim, porque o Rodrigo é um cara talentosíssimo, né? Ele está conseguindo dar conta de cantar o repertório do Police, que não é fácil, e ele faz isso de uma maneira muito convincente, né? E para mim é brincadeira estar ali, né? O repertório do Police é um prazer poder tocar aquelas músicas e fazer qualquer coisa mais ou menos referencial ao meu grande ídolo, né? O Stuart Copeland. E o Andy Summers é uma lenda viva, né? Quando ele mete a mão na guitarra, é o Police, né? É impressionante, né? Ele tem uma carga de personalidade, né? Dentro do que a banda significou para o rock mundial, para a história do rock. Ele é um dos guitarristas mais influentes, né? Da história do rock, sem a menor dúvida, e poder tocar com ele o repertório de ouro do Police é uma satisfação sem tamanho, né? É realmente um privilégio, e a gente fica muito feliz de poder fazer esses shows, e sempre esperando que no ano que vem a gente consiga, né? Mais uma vez, né, essa brecha nas nossas agendas. O Andy tem os projetos dele, o Rodrigo também, a agenda dos Paralamas, eu não posso quebrar a firma lá, né? Não dá, senão o Zé Então, Fortes vai é lá, uma ó. alegria. É. Senão você toma bronca do Zé Fortes. É, não posso quebrar a firma, né? Mas aí, com É. jeitinho, a gente vai arranjando isso para manter essa vibe presente, né? Porque é uma satisfação gigantesca. A gente se sente assim, num papel assim de poder ainda ofertar para os fãs da banda alguma coisa perto de uma performance ao vivo, né? Com um dos integrantes da banda ali. Então é muito satisfatório, assim, é prazeroso, né? Poder fazer esse Sim, show com o repertório do Police, contando com um dos integrantes da banda. Então é um negócio assim maravilhoso. surreal É até. emocionante. Ô, João, a gente está chegando aqui no final, e aí, como eu te expliquei, esse programa ele vai ao ar na Rádio Cultura Brasil também. Aí, eu queria que você escolhesse 5 músicas dos Paralamas que te representam, assim. Eu sei que 5 são poucas, mas que você me dissesse 5 músicas, porque a gente vai colocar ao longo do programa lá na rádio, e falasse por que você escolheu essas. Certo, deixa eu pensar rapidamente aqui. Então, Pode pensar. fazer mais ou menos uma linha de tempo assim. Eu acho que Vital Sua Moto é uma música que apresenta muito os Paralamas, né? Porque ela pega ali alguns clichês que a gente estava tentando usar, né? Algumas referências ali, principalmente do Police, né? Do rock ali dos anos 80, né? Então, Vital Sua Moto, ela serve assim como um belo cartão de apresentação dos Paralamas, né? Muito Gravada em bom. 1983. E as outras? Mais 4, vai. Tá certo. Vamos lá. Eu só para exemplificar um pouco, uma música que passou um pouco despercebida no nosso segundo álbum, que é o Passo do Lui.
Tem uma música chamada Menino e Menina, que ela já apontava muito para essa diretriz afro-baiana, afro-brasileira, porque é uma música que tem muitas nuances da música africana, né, misturada um pouco com reggae, com a guitarra africana, né? E então essa música é muito interessante. Quem conhece os Paralamas e quem viu a banda se desenvolvendo ao longo de cada disco pode perceber através dessa faixa, Menino e Menina, como a gente já estava namorando com a música negra, né? Com a sua matiz mais globalizada, né? Da world music. Menino e Menina, do Passo do Luís, 1984. Boa. Pois o nosso terceiro álbum, ele foi um disco crucial, assim, porque nessa época a gente ainda vivia um certo lugar comum entre as gravadoras de apostar na carreira de artistas, de bandas, investindo, né, na carreira deles. E o terceiro álbum era determinante para saber se a banda ia conseguir se estabelecer, né, artisticamente, na cena musical e tudo mais. E o nosso terceiro álbum, a gente teve uma sorte gigantesca, né, de conseguir chegar com um repertório muito consistente e musicalmente muito instigante também, né? Com essa nossa imersão na música afro-brasileira. E foi uma coisa muito sutil, né? Então tem uma outra música que seria um pouquinho não a mais tocada do disco, que eu gosto muito, que talvez seja um dos reggaes que a gente fez com mais sabedoria, assim, que se chama Teherã. E a letra é muito contundente, parece que a gente ainda está falando sobre o que a gente está vendo hoje no Oriente Médio. E em matéria de estilo musical ali, a gente talvez nunca tenha feito alguma coisa tão explicitamente reggae quanto essa música. Então vamos ouvir Teherã, de 1986, do álbum Selvagem. Muito bom. Faltam duas, né? Isso. Mais ou menos numa linha de tempo assim, a gente está chegando no álbum Bora Bora. A gente teve um álbum ao vivo gravado em Montreux, e depois em 1988 a gente gravou Bora Bora. Inclusive, esses álbuns eu estou falando sobre eles de uma forma bem resumida, assim, porque senão seria um livro para cada álbum, né? Nesse meu livro novo, eu tô falando de algumas coisas que ficaram mais marcadas, né? Durante a realização de cada um desses álbuns. E Bora Bora tem uma história interessante, que a gente ficou com um som mais refinado, a gente usou naipes de sopros, né? O Herbert estava muito querendo passar para um outro patamar, assim, em matéria de requinte musical. Então, as músicas passaram a ter, nos arranjos de sopro, uma coisa que fazia parte da música, sabe, assim, inevitável, né? Assim, para tocar aquela música, precisava do arranjo de sopros. Então, enfim, eu acho que esse disco marcou muito essa nossa escolha estética, né, com a música afro-brasileira, né, de alguma maneira. Então tem uma música aí que se chama, é uma música que a gente fez uma versão do cantor baiano Jerônimo. Essa música é muito interessante, né? Ela tem essas nuances da música baiana misturada com a música africana, e ela se chama Jubiabá. E na verdade é uma música estrangeira que o Jerônimo, esse artista lá baiano, né, muito reconhecido lá, ele fez uma versão em português para essa música, né, que se chama Jubiabá. Então, os Paralamas nunca foram tão afro-brasileiros como essa música aí. Muito bom, muito legal. O Jerônimo é ótimo, é isso que você falou, super reconhecido lá na Bahia, né? Vou trazer o Jerônimo aqui qualquer dia. Pois vale a pena. Ele é uma enciclopédia. O Jerônimo é genial. A gente tem ele assim em altíssima estima. E, bom, deixa eu ver agora a última. A última
deixa eu pensar aqui alguma coisa que seja bem interessante. Eu, eu acho que quando a gente gravou o álbum Nove Luas, foi assim uma retomada nessa estética mais pop, né? O Herbert, durante um tempo, ele achou que a gente tinha que arriscar mais esteticamente, fazer coisas que não fossem necessariamente nesse formato mais pop. E o álbum Nove Luas, de 97, né? Ele, ele foi um reencontro do Herbert com essa tentativa de fazer coisas mais radiofônicas, mais pop. Então eu acho que esse disco ele ficou muito representado pelo sucesso estrondoso que a gente conseguiu com Lourinha Bombril. A Lourinha Bombril era uma versão de um reggae de uma banda chamada Pericos, uma banda de reggae argentina, que o Herbert foi convidado para produzir um álbum deles lá e tudo, e foi muito importante para o Herbert que ele pegou a manha de falar o castelhano, né, como os argentinos falam, né, e essa experiência foi muito importante para ele e teve ecos no nosso trabalho, né? Então essa versão aí dessa música do Pericos, Lourinha Bombril, talvez seja o exemplo de maior sucesso, né, desse álbum, né, do Nove Luz, que foi. Ai, acho que acabou a bateria dele. Voltou. Não, Ai, que susto. voltou. Foi um reencontro dos Paralamas com esse formato mais pop, né? Nossa, apagou tudo aqui, por isso que eu achei que tivesse acabado a energia. Ah, bateria. Quero te agradecer, quero que você transmita aí o meu abraço para o Zé, agradeço imensamente. Estou muito curiosa, como eu te disse, ainda não, eu folheei, não li inteiro, mas lerei. Legal, vou querer saber o que você. Quero saber o que você achou depois, hein? Não, eu estou muito sem curiosa. remandiola. E agora eu também já te dei um novo adjetivo, porque além de ser elegante, é o cara do rock brasileiro com a melhor memória, porque olha. É verdade, você tem a memória muito boa, porque tem uns que a gente conversa, a pessoa, não lembro, mas a tua. Então, Pois obrigada, vamos ver o que cola, né? Obrigada, tá, por ter topado esse papo. Eu sei que sua agenda tá super corrida aí. Não, para estar aqui a gente faz tudo. E você tem marcado algum lançamento aqui em São Paulo do livro? Estou com um plano de casar a nossa agenda de viagens e shows com eventos, né, oportunos, né? Então, em breve aí, até de repente, antes do fim do ano, daqui a algum tempinho, quando a gente vai fazendo um show em São Paulo, a gente vai coordenar uma tarde de autógrafo, ou mais, né, eventos em várias livrarias. São Paulo é gigantesca, né? Então, bairros e lugares e shoppings aí onde as livrarias ainda estejam, né? Graças a Deus, ainda abertas, né? Então a gente vai fazer uma agenda oportuna, né? De poder fazer tardes de autógrafos nos dias de show. Então vai ser legal poder fazer isso. Legal, aí eu já vou ter lido, já vou te contar tudo, pessoalmente. Ótimo. Nos veremos. Ai, que bom, João. Obrigada, viu? Valeu, querida. Foi uma satisfação estar aqui. Ai, adorei E qualquer também. coisa é só chamar, não tem problema. Obrigada mesmo, sim. Muito obrigada. Até a próxima. Valeu, eu que agradeço. Tô doida pra ir pra casa pra ler, sabe? Que legal. Porque, Maravilha. Me porque eu conta sei que tudo depois. É porque você escreve muito bem, né? Seus outros livros são ótimos também. Então aí a gente sabe que a leitura vai fluir. Obrigada, Maravilha, tá? querida. Super Até obrigado mais, pela tudo de injeção bom. de autoestima aí. Né? Brigadão. Valeu. Grande beijo. Tchau.